Olá, pessoal, tudo bem? Se você chegou até aqui, eu sou a professora Mari Dias e nós vamos dar início ao nosso curso de RID. RID-DF é uma disciplina obrigatória aqui nos concursos do Distrito Federal e qualquer área de conhecimento, tá? Então, se você tem dificuldade com essa disciplina, vem comigo que eu vou te ensinar tudinho sobre história, documentação, aspectos demográficos, sociais, geográficos, físicos. Então, você vai entender tudo isso. E além disso, eu tenho umas playlists aqui no meu canal que é com podcast. Se você não tem tempo de assistir a aula, você pode ouvi-lo. E também tem outras playlists que é com a banca Cobra. Tem uma playlist completinha já com todas as questões que a IADES aplicou aqui no Distrito Federal. E eu vou fazer com várias outras bancas, Quadric, CESP, e assim vai. Isso requer tempo, mas vai ter esse material todo completinho aqui para você. O material que eu vou utilizar hoje, ele também vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você estuda para concurso, se você gosta de material gratuito, por favor, compartilha, divulga para quem você quiser. Se inscreva no canal, ajude esse canalzinho a crescer e a gente divulgar mais conteúdos para muitas e muitas e muitas pessoas. Então, vamos começar. Para a gente entender a estrutura de um lugar, a gente tem que começar pelo início, literalmente. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso a partir da ideia, da construção da ideia de como foi chegar até hoje o Distrito Federal. Vamos fazer uma linha histórica, olha. Qual foi a primeira capital do Brasil? Salvador. Salvador vai de 1549 até 1763. 1549 até 1763. Ô trava-língua! E Salvador, ela tem todo aquele ciclo da cana-de-açúcar. Esse processo ele vai ficando mais defasado. A família real vem para o Brasil, né? Acontecendo probleminha lá com Napoleão, com baixinho invocado. A família real vem para o Brasil. Salvador é muito quente, o clima é muito diferente de Portugal e com isso são alguns fatores que levam para a transferência da capital para o Rio de Janeiro em 1763. E fica no Rio de Janeiro até 1960, quando há a transferência aqui para o Distrito Federal. Mas até chegar em Brasília, meu amigo, tem muita história. Então bora nessa. De quem surge a primeira ideia? A primeira ideia vem do Francisco Tossi, tá? O Francisco Tossi, italiano, ele militar também, é inteligentíssimo, cartógrafo, geométrico, ele era geógrafo, ele era o que mais? Engenheiro, então o cara, né? E ele fez um estudo exemplar aqui na região central do Brasil, ele mapeou essa região, ele conseguiu fazer um mapeamento de águas e terrestre também. Ele traz essa ideia da transferência da capital na sua carta baseado num tratado chamado Tratado de Madrid, que acontece também em 1750 para 1751. E ele fala isso, olha, as tensões entre Portugal e Espanha não tá legal, então é melhor a gente, por questões de segurança nacional, transferir a capital para a área central do Brasil. E eu sugiro que seja essa região aqui, da qual eu já fiz o estudo, tá tudo aqui bonitinho. E aí, a ideia ela vai passando, ninguém dá muita bola, chega em 1761, nós temos aí Sebastião José de Carvalho e Melo, ou seja, o Marquês de Pombal. Deixa eu sair aqui da frente um pouquinho, aí pronto. Marquês de Pombal. Ele, em 1761, ele tem a ideia, ele começa a falar, era muito colado no Dom José, né, rei de Portugal, ele propunha a mudança da capital portuguesa para o interior do Brasil, colônia. Só que, detalhe, não era para a região central, mas sim para a região norte do Brasil. Vamos para a linha, lembra da linha cronológica. Tossi queria para a região central, do qual ele já tinha feito um estudo. Marquês de Pombal, ele via como solução a saída da região sudeste para a região norte, tá bom? E nós vamos caminhando mais um pouquinho pela história e vamos lembrar de dois fatos históricos.
Em 1751 tinha o Tratado de Madrid, que era uma espécie de conciliação entre Portugal e Espanha e não deu muito certo. Não valeu de nada. Em 1761, nós temos o Tratado de El Pardo, que é quando eles também tentam anula o Tratado de Madrid para conseguir uma conciliação de fato entre Portugal e Espanha. Por isso, esses dois personagens, eles entendem que é de suma importância, por conta da segurança nacional, a transferência da capital das áreas litorâneas para as áreas mais centrais, mais adentro do Brasil, porque assim você conseguiria proteger o seu território. Então, quando você lembrar sobre a transferência da capital, uma das primeiras coisas que você vai lembrar é a transferência por questão de segurança nacional. Uma das primeiras coisas. Quem foi a primeira pessoa? Você tem ali Tosse, Francisco Tosse, tá? Em 1751. Depois, você vai lembrar aí do Marquês de Pombal, em 1761. Tosse, área central. Pombal, região norte do Brasil. E aí a gente caminha mais um pouquinho, ainda no século XVIII, 1789, os Inconfidentes Mineiros queriam a transferência para São João del Rei, a cidade de Minas. Olha, gente, vamos lembrar. Olha as questões históricas. Minas não tem esse nome por acaso. Minas tem esse nome por conta da quantidade de minério que é retirado daquela região. E qual o principal minério à época? O ouro. É tanto que tem uma expressãozinha aqui durante esse processo de extração de ouro aqui no Brasil, que é o chamado Santinho do Pau Oco. O que é isso? Só uma curiosidade. É quando a Igreja Católica ela faziam os seus santos e deixavam ele oco, enchiam de ouro, levavam para a Europa e não pagavam imposto à coroa. E assim é dado o nome de Santinho do Pau Oco. Tá, os Inconfidentes Mineiros, eles queriam a transferência para São João del Rei também por segurança, por questões de segurança nacional. Tá? Essa aqui é uma imagem do Tiradentes, tá? 21 de abril foi o dia da inauguração da capital do Brasil, aqui em Brasília, né? Que não foi por acaso esse dia, tem todo um processo histórico que a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Não deu certo a transferência para São João del Rei também, né? Você sabe a história do Tiradentes. Infelizmente, ele foi sacrificado à época. Ele tinha ali, na sua concepção de luta histórica, as bases da Revolução Francesa, liberdade, fraternidade. E então não conseguiu. Tá? E aí nós saímos do século XVIII, entramos no século XIX, e nós já vamos falar aí de uma personalidade muito importante aqui para o Distrito Federal. Se você observar, o nome Correio Brasiliense é escrito com Z por conta disso, tá? Foi ele, o Hipólito José da Costa, fundador do Correio Brasiliense, que é um dos principais portais de notícias aqui do Distrito Federal. Tá? Ele publicou o Correio Brasiliense em 1808 a 1823, defendia ideias liberais, da independência do Brasil. Ele dizia que era importante demais para o Brasil ter uma capital mais ao centro, porque precisava proteger. E quando você fica na costa litorânea, você está ali muito susceptível a ataques. E aí ele foi proibido de publicar um monte de coisas aqui no Brasil por conta desses seus ideais. Ele foi para a Europa e lá ele publicava muita coisa sobre essas questões aqui no Brasil, tá? Como forma de proteger eventuais ataques estrangeiros, também a defesa do José Hipólito, aliás, Hipólito José da Costa, tá bom? Lá em 1808. Vamos para a linha do tempo de novo. Tosse, Pombal, Tiradentes, depois Hipólito, já no início do século XIX. Século XVIII vai até os Inconfidentes. Século XIX começa com Hipólito José da Costa, que é o fundador do Correio Brasiliense. E aí nós temos também o José Bonifácio de Andrada e Silva. Quem é ele? Ele foi conhecido como patriarca da independência, reforçou a proposta de levar a sede
das decisões brasileiras para o interior do território, né? Foi ele. O que você vai lembrar do Bonifácio? Você vai lembrar, ó, foi ele quem deu a ideia do nome Brasília ou Petrópole para a nova capital. É isso que você tem que lembrar dele, tá? E aí, isso já foi cobrado em prova, inclusive, tá bom? Mas o José Bonifácio de Andrade Silva, ele traz essa construção, ele traz essa ideia de que, olha, vamos dar nomes novos para nossa capital, a gente tem que ir para o interior, todos eles com a ideia de proteção da estrutura do Brasil e proteção nacional. E aí, mais à frente, nós temos o Francisco Adolfo de Van Hargen, né, o Visconde de Porto Seguro. Quem é o Van Hargen? Van Hargen, ele era muito rico, tá? O cara tinha muito, mas muito dinheiro. Ele começa a trazer essas ideias e consegue levar lá para Dom Pedro, conversar com o Dom Pedro. Dom Pedro diz: meu amigo, a gente não tem dinheiro para fazer essa transferência, não. Ele postar. Deixa eu pegar aqui meu dinheiro e eu mesmo vou fazer os estudos dessa bagaça aí. E aí ele sai e vem para a área central do Brasil e começa a fazer estudos do país praticamente inteiro por conta própria, tá bom? Ele é considerado o pai da história do Brasil. Van Hargen, além de historiador, ele também era diplomata, fez excursão, olha, só pra gente ler um pouquinho. Fez uma excursão sem apoio financeiro do governo para localizar uma área melhor para demarcar e poder sediar a nova capital. A sua capital idealizada deu-lhe o nome ambicioso de Imperatória. Olha só como ele queria. E então, Van Harden, ele faz um estudo muito importante que é aonde vai ser a nova capital, tá? É o Van Harden quem traz ali, por exemplo, as 3 lagoas, né? Que é a Lagoa Feia, Formosa e Bonita. Eu fiz um rabisco aí para tentar deixar melhor para você visualizar, ó, aqui, ó. Formosa, Bonita e Feia, tá? Esse mapinha aqui é um pedacinho do Distrito Federal para você entender. Qual a importância desses 3 pontos aqui? Ó, galera, vamos lembrar o seguinte. Bota na tua cabeça. O Distrito Federal é o berço das águas do Brasil. É o berço das águas do Brasil. Por quê? É no Distrito Federal que abastece as 3 maiores hidrografias do país. Quais são elas? Você tem ali a Bacia do Amazonas, que vai ligando ali através do Rio Maranhão, que vai em direção ao Tocantins, Araguaia, para cá, ó, sobe, tá? Ó a linhazinha aí, ó, sobe. Você tem a Bacia do Rio Preto, que vai em direção a Bacia do São Francisco, ó, região Nordeste, e você tem o resto, tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui vai para baixo. Para quem tá lá embaixo no mapinha do Brasil, a região sul, a região da Platina, tá certo? Então lembra aí, ó, Maranhão vai pro Tocantins. Preto vai para a região Nordeste, São Francisco. E o resto, ó, região sul. Se você decorar o Preto e o Maranhão, você não erra mais uma questão de hidrografia no Distrito Federal, tá? E aqui você tem as principais nascentes do país, né? Vamos à leitura desse materialzinho que eu trouxe aí, ó. As cidades de Planaltina, DF, Formosa do Goiás abrigam as nascentes das 3 bacias mais importantes do Brasil. Maranhão, que vai para o Tocantins, São Francisco, que sai ali, que é a nascente do Rio Preto, e do Paraná, que é a nascente do São Bartolomeu. Olha aqui, ó, aqui, ó, São Bartolomeu, Maranhão e Preto, ó. Olha que isso. É aqui onde tem o fenômeno lindo chamado de águas emendadas, né? Maravilhoso, é onde nascem 2 desses rios, um vai para o norte e o outro vai para o sul do Brasil. Tá? Esse aqui é uma fonte da DASA. Todo o material que eu uso, eu deixo sempre as fontezinhas embaixo dele, se você quiser dar uma pesquisa. Também no slide, que eu vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo, você pode ir lá e dar uma pesquisada, dar uma lida. É legal você ter uma leitura sobre o Distrito Federal, você consegue fixar melhor o conteúdo. Até porque são questões que podem te tirar do 0 e te colocar no 100 assim, ó. Tá? Sei lá, você tá aí numa concorrência de... Hoje os concursos no Distrito Federal estão na concorrência abismal. Então, vamos supor que tem 100 para uma vaga. E, então, as questões podem te deixar
Sempre uma vaga não. 100 para 10 vagas podem te deixar dentro ou fora dessas vagas. Então vamos nessa. Próxima. Aí nós temos a historinha do sonho de Dom Bosco. O que foi o sonho de Dom Bosco? Olha só. Vamos dar uma leitura nisso aqui, rapidinho. Deixa eu sair um pouquinho aqui para a gente conseguir dar uma lida nesse material. Entre os graus 15 e 20, havia uma enseada bastante longa e bastante larga que partia de um ponto onde se formava um lago. Disse então uma voz rapidamente: quando se vierem a escavar as minas escondidas no meio destes montes, aparecerá aqui a terra prometida, de onde jorrará leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Gente, você tem ideia? Aqui no Distrito Federal tudo é Dom Bosco. Ermida Dom Bosco, padaria Dom Bosco, academia Dom Bosco. Você andar por aqui, igrejas Dom Bosco. A primeira igreja construída aqui, a capelinha, é a capelinha Dom Bosco. O Brasil é um país muito religioso, a gente sabe disso. Olha aí, ó, tais palavras são consideradas por muitos como uma profecia da construção de Brasília. Então, o relato de um sonho de São João Dom Bosco, São João Bosco, santo italiano, fundador da Congregação Salesianos. Tem uma escola muito cara, fica ali na L2, chamada Salesiano, por conta disso. Elas aparecem no livro Memórias Biográficas de São João Bosco, escrito por seu assistente, Padre Lemoyenne. Ó, o link aqui embaixo para você clicar e dar uma lida nesse material, tá ali no site do Senado, tá bom? Aonde está o Distrito Federal? Está exatamente entre o paralelo 15 e 20. Tem uma lanchonete no Conjunto Nacional que se chama Paralelo 15, justamente em homenagem a esse sonho de Dom Bosco, tá? Em agosto de 1883, Dom Bosco, como é mais conhecido, sonhou que fazia uma viagem à América do Sul, continente. Deixa eu sair daqui um pouquinho, aí pronto, fica aqui bem no cantinho, ótimo. No sonho ele passou por várias terras entre Colômbia e ao sul da Argentina, vislumbrando novos povos e riquezas. Ao chegar à região entre os paralelos 15 e 20, viu um local especial onde, nas palavras de um anjo que acompanhava sua visão, aparecia a terra prometida e que seria uma riqueza inconcebível. Lembrando que o DF tem um dos maiores PIBs do país, tá? Aqui a renda per capita é altíssima, porém a desigualdade também é absurda, tá? 67 anos depois, era inaugurada no Planalto Central brasileiro a cidade de Brasília, exatamente dentro do intervalo das coordenadas geográficas mencionadas por Dom Bosco, e emoldurada pelo Lago Paranoá. A vinculação com o sonho do santo existiu desde o começo da construção da capital, tanto que a primeira obra de alvenaria a ser erguida, olha aí, ó, a ser erguida, a Ermida Dom Bosco, uma pequena capela de forma piramidal, projetada por Oscar Niemeyer e colocada às margens do Lago Paranoá. Foi construída em 1957 com uma homenagem ao santo, mais tarde feito padroeiro de Brasília ao lado de Nossa Senhora Aparecida, e como um pedido para que ele abençoasse a nova cidade. Além disso, a congregação fundada por São João Bosco, a dos Salesianos, desde 1956, se fez permanente nos acampamentos dos trabalhadores. Foi a primeira ordem religiosa a chegar no Distrito Federal. Tá? Esse materialzinho aqui, você dá uma lidazinha nele, que é interessante você entender. O sonho de Dom Bosco foi fundamental aqui na construção do Distrito Federal, porque os engenheiros que estavam aqui, eles eram muito religiosos, e tem toda essa coisa, né, de dizer, meu Deus, olha só o sonho de Dom Bosco, que sensacional, vamos construir aqui uma capela para ele, e só depois disso a gente começa a construir a capital. E foi literalmente isso, tá? Então, andando um pouquinho mais pela história, vamos pensar agora. Quando que ele aparece, quando que essa ideia ela aparece dentro da Constituição brasileira? 1888, nós temos a Lei Áurea, né? Quando tem ali o fim da escravidão no Brasil oficialmente. Em 1889, nós entramos ali no Brasil República.
né? Sai a monarquia entre o Brasil e a República. E em 1991, nós temos a primeira Constituição do Brasil. E lá no seu artigo 3º tem: fica pertencendo à União, no Planalto Central da República, uma zona de 14.400 km², que será oportunamente demarcada para nela estabelecer-se a futura capital federal. Parágrafo único. Efetuada a mudança da capital, o atual Distrito Federal passará a constituir um Estado. O Distrito Federal, quando você estuda lei orgânica, ele tem poder de Estado e poder de município, tá? Isso está dentro da Constituição. Ele é um ente da federação. Não tem capital, porque a capital aqui é a capital do Brasil. Ele tem a sede aqui, tá bom? Sua sede fica ali no plano piloto. E aí, então, o presidente Floriano Peixoto cria a comissão técnica para demarcar a área estabelecida. É aí onde nasce a comissão Cruz, né? O quadrilátero Cruz. O que é isso? É quando ele contrata o Louis Ferdinand Cruz, né? Conhecida aí como a Missão Cruz. Ela tinha 21 pessoas, tá? Quem chefiava elas era o Cruz. O Cruz, ele tinha um conhecimento muito forte, muito intenso de questões geográficas, né? Ele era geólogo, pesquisador, botânico, naturalista, engenheiros, médicos. Nossa, gente de muito conhecimento, e conseguiram fazer um trabalho excepcionais aqui na região do Distrito Federal. Lá onde o Van Hagen já tinha feito a demarcação, né? Lagoa Bonita, Feia e Formosa, eles vieram aqui e começaram a fazer um estudo dentro dessa demarcação que o Van Hagen já tinha sido feito, tá bom? E em 1896 ele leva o relatório, tá? Aqui, ó. A equipe de Cruz, composta por pesquisadores, geólogos, geógrafos, botânicos, naturalistas, engenheiros, médicos e outros científicos até então inéditos na região, mapeando aspectos climáticos, topográficos, além de estudar a fauna, a flora, o curso dos rios e o modo de vida dos habitantes. Fizeram um trabalho sensacional para a época, né? E aí, então, em seguida, nós temos aí a pedra fundamental. Depois que o Cruz veio aqui, fez todo aquele trabalho, no dia 7 de setembro de 1922, eis que então vem aí a chamada pedra fundamental. Onde fica a pedra fundamental? Fica na cidade de Planaltina, tá? O local passou a ser denominado Serra da Independência e a colina em que ela foi assentada recebeu o nome de Morro do Centenário. Tá? Situada sobre uma colina no vale do Rio São Bartolomeu, a 1.033 metros de altitude, o Morro do Centenário, onde foi assentada a pedra fundamental do Distrito Federal, permite ao visitante contemplar um visual de 360 graus. Lindo demais, lá é muito lindo. Apreciando as paisagens exuberantes e únicas do Planalto Central. O céu do Cerrado é lindo demais, né? Aqui a gente tem uma área muito retilínea, assim, muito retinha, então dá para você ver o céu de um jeito diferente. O pôr do sol daqui é incrível. Quem mora aqui sabe muito bem disso, tá bom? Depois da missão Cruz, veio outra missão para concluir isso, né? Que é a chamada missão Paulo Coelho. Quando que acontece essa missão? Ela acontece na Constituição de 34, que prevê a transferência da capital, só que até então nada muda. Porém, na Constituição republicana, o presidente Eurico Gaspar Dutra, ele nomeia um novo técnico para realizar o estudo da localização. Quem é esse novo técnico? É o Djalma Paulo Coelho, né? Foi escolhido como líder. E ele veio aqui, ele confirmou os estudos do Cruz, ficou impressionado com a precisão do cara e disse, não, ali, ó, pode carimbar o dedo que dá certinho, não tem o que errar. Esse projeto foi apresentado à Câmara em 48, só que só em 53 foi aprovado. Aí entra outro sistema. Qual é? Em 53,
para 54, nós temos um fato muito forte aqui no Brasil. O que acontece? Getúlio Vargas, ele se suicida. Nós vamos ter eleições no Brasil. Quem é um dos candidatos à eleição no Brasil? Esse rapazinho aqui, Juscelino Kubitschek. Mas deixa eu voltar aqui rapidinho nessas informações que eu deixei aqui, ó. Tem um projeto de lei que autoriza a definir um sítio para a construção da capital. Getúlio Vargas cria uma comissão de planejamento. Um ano depois, com assessoria de imprensa, foto, análise, interpretação, assessoria de imprensa, não, de empresas de foto e análise, a delegação indicada vai lá e delimita 5 sítios, né? E dentre eles escolhe o sítio Castanho. O sítio Castanho, ele é o escolhido, desculpa aí, mexi no lugar errado, tô aprendendo, viu, gente? Ele é o escolhido para a construção da nova capital. E aí, quando há a candidatura das novas eleições, nós temos aí um comício na cidade de Jataí. Juscelino se compromete a construir a nova capital. Por quê? Nesse comício ele tá lá conversando e dizendo: olha só, eu vou cumprir a Constituição, eu sou esse tipo de gente que cumpre toda a Constituição, vou fazer tudo que a Constituição manda e tá tudo no meu plano de metas e eu vou concluir tudo. Aí surge, dentro desse discurso, um senhor chamado Antônio Soares Neto, que ele é conhecido como Tuniquinho da Farmácia. O comício era para acontecer numa área aberta, só que como choveu, eles acabaram indo para uma loja ali de ferramentas, tá? Como é que chama? Nossa, no finalzinho eu esqueço, era uma loja de material de construção, enfim, material de mecânica. E aí, lá nesse lugarzinho, eles começaram a falar, a discursar, e seu Tuniquinho perguntou: tá, beleza, tu tá aí falando, beleza, tudo mais, mas me diz um negócio, tu disse que tu vai seguir a Constituição e tu vai construir a capital, vai? Juscelino ficou tão sem jeito com aquela situação, ele disse: valei-me, tem isso dentro... Oxi, Jesus, eu não li o documento não, minha gente, tem isso, tem isso. Então, bora colocar no meu plano de metas? Vamos? Isso aí tem que entrar no meu plano de metas. Então, vamos construir a chamada meta-síntese, né? O plano de metas do Juscelino Kubitschek estava baseado ali em 30 metas. E aí, cria-se a meta-síntese, que é a construção da capital do Brasil, tá? Vamos lá aqui, ó. Juscelino disse que era uma pergunta difícil, que era complicado para um político aceitar aquele desafio, mas que ele, para aquele compromisso, seria cumprido. A pergunta era embaraçosa, já possuía um programa de metas e em nenhuma parte dele existiria qualquer referência àquele problema. Respondi, contudo, como não me cabia fazê-lo na ocasião. Acabo de prometer que cumprirei na íntegra a Constituição e não vejo razão por que esse dispositivo seria ignorado. Se for eleito, construirei a capital e farei a mudança da sede do governo, afirmou. E pro delírio da galera que tava lá, todo mundo: se acabou, eu voto em você. E quem ganha? Quem ganha? Juscelino Kubitschek. Com a eleição, a construção da capital começa a se tornar realidade. Em setembro de 56 é sancionada a lei que criou a nova CAP e deu o nome da capital, Brasília. As obras começam em outubro do mesmo ano, de 56, e é inaugurada em uma das festas que durou quase 2 dias. E aí eu dou uma dica. Tem uma sériezinha no History, de graça, aqui no YouTube, que se chama 1000 Dias, a Construção de Brasília. Interessantíssima, são só 4 episódios. Tem todo esse processozinho contado de uma maneira mais dinâmica que você vai conseguir frisar na sua mente. E nós vamos ter a aula parte 2 desse conteúdo, dos aspectos históricos. Se você chegou até aqui, até o final, muito, muito obrigada mesmo. Compartilha esse material para quem você quiser. Se inscreva aqui no canal, vai ter mais aulas sobre isso e nós vamos fazer muitas questões para a gente fixar esse conteúdo. Muito obrigada. Até a próxima. Beijos. Tchau.